Hello guys, how are you? I am fine, thanks. And you? Estamos começando mais uma aula de língua inglesa nas turmas do primeiro ano do ensino médio da nossa escola Castelo Branco, aqui no anexo de Ibicoan, as aulas remotas, né? E hoje começo com uma frase muito interessante no nosso querido Paulo Freire, um dos maiores pensadores, né, da educação no Brasil e no mundo, quando ele diz: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, pessoal, nós precisamos entender que essa coisa de pessoas dizer, tem fulano é inteligente, fulano não é inteligente, isso não existe, né? Porque os saberes, eles são diferentes. Eu posso ser muito boa na língua portuguesa e nem tanto na língua inglesa, mas o meu colega já pode ser bom na língua inglesa ou vice-versa. Então, é isso que a gente precisa entender, que ninguém é mais ou menos do que o outro na questão dos saberes. Somos todos iguais. Nesse sentido, por quê? Porque temos saberes diferentes. Concordam? Discordam? Eis um pensamento para a nossa reflexão. Mas dentro da nossa gramática da língua inglesa, nós estamos estudando sobre os nomes e seus determinantes. Já vimos um pouco sobre adjetivo, substantivo, e hoje a gente vai falar, já vimos também sobre artigo, não é mesmo? E vamos falar um pouquinho dos pronomes na língua inglesa, que chamamos de personal pronouns, ou seja, os pronomes pessoais. A gente vai trabalhar hoje com uma introdução dos pronomes pessoais. Até porque durante o ensino médio a gente vai, por exemplo, no segundo ano, terceiro ano, já vai aprofundando mais o assunto, estudando outros tipos de pronomes. Mas no primeiro ano nós estudamos pronomes pessoais, os subjective case e os objective case, ou seja, nós sabemos, né, que nós temos o caso subjetivo e o caso objetivo. No inglês, a gente já viu que os pronomes são os seguintes: I, you, he, she, it, we, you. E nós temos esses outros aqui referentes ao caso objetivo, que é o me, you, him, her, it, us e you. Eu queria que vocês percebessem que na língua portuguesa, para a gente entender o inglês, a gente precisa voltar um pouquinho aqui na língua portuguesa. O que eu acabei de ler significa dizer em português que nós temos de um lado os pronomes pessoais e do outro lado os pronomes oblíquos. No caso, aquela primeira tabela, I, she, he, it, significa dizer o quê? Eu, tu, ele ou ela, né? Ele ou ela para animais e objetos, nós, vós e eles. E os pronomes oblíquos são me e mi, te, ti, o, a, li, o, li, a, li, o, a, nos, vos, os, as, lis, os, as, lis. Então, eu tenho que relembrar essa tabelinha, né, dos pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo em português, para poder passar aqui para o inglês, sendo que o inglês ele vai simplificar muito mais a nossa vida, né, para a gente entender. Então, o I significa eu e o me significa mim, certo? O you é você e o you é você. O he é ele, o him é dele, no caso. O she é ela, o her é dela. O it é ele ou ela para animais, coisas inanimadas. E o it também se referindo a animais, a objetos.
We, nós, e o as e o us, nos. O you, vocês, e o you, vocês. O they, eles ou elas, e o them, deles ou delas. Então, nós vamos perceber o seguinte, ó. Vamos fazer uma revisãozinha aqui, ó. Eu vou usar os pronomes pessoais nesse caso. O he, o she, o we, o they e o it, para dizer o seguinte. My sister. Minha irmã é quem? É ela. Se é ela, é she. Our car. Nosso carro. Carro é um automóvel, então carro é ele, mas eu não posso usar o ele que eu uso para uma pessoa. É um ser inanimado, então eu vou usar quem? It. My mom, minha mãe. Quem é minha mãe? Ela. Ela é quem? She. Peter. Peter é ele é quem? He. Jen é ela é quem? She. The balloons, os balões são eles, they. Grandpa, meu vovô, né? É ele, né? Tom and I, ou seja, Tom e eu somos quem? Somos nós. E nós é o quê? We. Tim and Alice, o Tim e a Alice são quem? São eles. E eles é quem? They. My bike, minha bicicleta. Bicicleta é ela, mas a bicicleta não é um ser humano. Então, vou usar o quê? It. My family, minha família. Família é quem? Minha família é ela. Então, aqui tá errado, tá? Mas se a minha família aqui no sentido plural, né? Minha família, então pode ser we. Então, perceba que os pronomes pessoais do caso reto, o subject, eles se referem às pessoas, né? As pessoas que estão aí como exemplo. Nós vamos prestar bem atenção a essa regra, tá? Ó, o I é sempre me, o you é sempre you, o he, him, o she, her, o it, e o they, them. Então, quando eu junto o subject e o object, que está aqui, eu tenho que prestar atenção nisso. Que um se refere ao outro. Mas, Robin, eu não estou entendendo direito. Vamos ver aqui no exemplo para que vocês entendam direitinho, tá? Ó, o subject pronoun before the verb, ou seja, vem antes do verbo. Então, os pronomes pessoais no inglês, eles sempre vêm antes do verbo. I like Lucy. You like Lucy. Ou seja, eu gosto da Lúcia. Você gosta da Lúcia. He likes Lucy. She likes Lucy. It like Lucy. E assim por diante. O like aí é o verbo. Então, entenda. No inglês, os pronomes pessoais do caso reto, I, you, he, she, it, we, you, they, vem antes do verbo. Já os object pronoun, que é o me, o you, o him, o her, o it, o us, o you e o them, after the verb a preposition, ou seja, vem depois do verbo. Veja os exemplos. Lucy likes me. Lucy likes you. Lucy likes him. Ou seja, Lucy gosta de mim, ó, me. Lucy gosta de você. Lucy gosta dela. Tá vendo? Dela, him. Lucy likes her. Lucy gosta dele. Lucy likes it, né? E assim por diante. Então, é uma regra simples que você precisa entender. Os pronomes oblíquos, que são esses object pronoun, o me, o you, o him, o her, o it, o us, o you, o them, você vai usar depois do verbo. E os outros, os pronomes pessoais, o subject pronoun, você vai usar antes
do verbo. Então, essa nossa aula ela é bastante interessante. Ah, Robene, mas eu não estou ainda compreendendo direitinho. Então, vou passar aqui para a atividade. Vamos compreender melhor através da atividade. Então, complete as frases abaixo com os pronomes apropriados. Então, para facilitar a vida de vocês, eu coloquei a tradução logo abaixo da frase que está em inglês. A frase, vamos direto para a tradução. Nós assistimos um filme com eles no shopping. Então, perceba. Nós assistimos um filme com eles no shopping. Então, você vai procurar aí o nós, aqui, né, em primeiro lugar, e o pronome eles, ok? Você vai colocar em inglês o nós e o eles. Quem é o nós na língua inglesa que vem antes do verbo assistir? Quem é o nós? Deixa eu fazer aqui para vocês. O nós é quem? We. Não é assim, ó? We watched a movie with at the mall. Ou seja, com eles no shopping. Eles, você pode pensar, eles não é they, Robene, em inglês? É, mas você vai usar antes de uma preposição, ó, a preposição aqui at, esse at, e a regra diz que nós devemos usar antes de um verbo ou antes de uma preposição, o quê? É antes ou depois de uma preposição? Depois de uma preposição, ó. With é preposição e at é preposição. Então, eu vou usar o quê? O pronome... Gente, desculpa o cachorro, tá? Que ele tá meio brabo. Pronto, o cachorrinho acalmou, vamos retomar. Então, eu sei que eu vou usar aqui o we, porque esse pronome vem antes do verbo. E aqui, nessa segunda parte, eu vou usar o then. Por que eu vou usar o then? Porque ele não está atrás de verbo, mas sim aí pertinho de preposição. E de acordo com a regra, eu vou usar um pronome oblíquo, ok? O then se refere a eles ou elas, né? Assim, eles ou elas. Deixa eu fazer aqui a 2 para vocês também, ó. Você está muito atrasada. Are very late. Ó, você está. O você vem antes do verbo. Então, vou usar o que aqui? You. O you não é você? You are very late. Você está muito atrasada. Não é assim? E assim eu vou entendendo e resolvendo essa questão que é muito fácil, né? De colocar os pronomes, ou o pronome oblíquo ou o pronome pessoal. Vamos ver aqui essa 4, só para evidenciar aqui a diferença, tá? Olha essa 4. Olha essa 4 aqui, tá, gente? Jenny was looking at. A Jenny estava olhando para ele. Ah, ele é he. Se engana. Só pode usar o he no começo de frase antes de verbo. Aqui eu vou usar o him, né, ó, que é um pronome oblíquo referente a ele, mas é um pronome oblíquo. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, vocês realizem essa atividade e até o nosso próximo encontro. Abraço!